todos, que bom poder estar novamente com vocês neste programa que tratamos de algo tão importante e fundamental nas nossas vidas, que é o nosso emocional. E por isso eu te digo, vamos pensar? Eu sempre digo para que você que está aí do outro lado da telinha participe com a gente. Entre nas redes sociais da MIDTV e deixe suas perguntas a respeito das coisas que nós falamos aqui, seus questionamentos, a respeito de autoestima, ou você quer saber sobre ansiedade, depressão, pensamento acelerado, seja o que for, alguma coisa que a gente falou, poxa, fiquei com uma dúvida, deixe nas redes sociais da MIDTV, tanto no Facebook, Instagram, ou você pode deixar também no próprio YouTube. E eu vou hoje ler alguns comentários, né, para que vocês possam ver que estamos bem preocupados, bem ansiosos em ver as suas opiniões. Olha que legal, por exemplo, ó, o José Ferrari Neto, ele comentou no YouTube: eu vi o apresentador no mercado e fiquei com vergonha de pedir para tirar uma foto. Pô, meu amigo, quando você me ver novamente, por favor, faça isso, vou gostar muito, não fica com vergonha não. Talvez eu vou ficar mais que você, tá? Mas que bom. A Rafa Gina, né, o nome do perfil do Facebook, disse: gosto muito quando ele leva aquela terapeuta para ajudar nos assuntos. Ótimo programa pra gente. Sim, é a terapeuta Beatriz Gonçalves, ela vai voltar muitas vezes aqui para nos ajudar com os assuntos do emocional. É uma pessoa que sabe muito sobre isso. O canal ID comentou assim: assunto importante mesmo. Provavelmente você deve ter visto um vídeo que está falando sobre o assunto. Os assuntos todos aqui são importantes, porque nós queremos elevar o seu conhecimento sobre você mesmo, o autoconhecimento, e fazer você saber que existem ferramentas para melhorar o seu emocional. Obrigado pelo seu comentário. Sérgio Capelão comentou: quero ser psicanalista, é muito cara a formação, indica algum lugar? Estamos preparando um programa específico para a formação de um profissional terapeuta. Então vamos trazer para você, tá? Então você, Sérgio Capelão, fica atento aí nos próximos programas, que vamos falar a respeito disso. Como você procura uma formação, como que faz, é caro ou não? Uma pergunta super importante, né? E um lugar para fazer. Então tem vários, então vamos falar sobre isso, estamos preparando um programa para quem está aí do outro lado, para saber como se formar um terapeuta. Michael Justino: ouvindo o programa percebi que preciso fazer terapia. Opa, alguém conseguiu entender o objetivo, um dos objetivos do programa, fazer terapia, que bom. A Carmen Sante: bom conselho, o bem está entre nós. Poxa, que legal, né? Você já comentou uma coisa legal pra gente, que foi um bom conselho, obrigado por ter ido dessa forma. E o bem está entre nós, uma mensagem então para todos, inclusive para mim. Obrigado, o bem realmente está entre nós e concordo com você, Carmen Sante. Docimar Antunes: apaixonei nesse programa, não perco nunca. Opa, eu fico feliz de ouvir isso. Que bom que você está aí do outro lado, se beneficiando com as coisas que a gente está falando aqui, tá? E o canal Luz: relacionamento é essencial. Sim, fizemos um episódio sobre relacionamento, né? Um programa só sobre isso, relacionamentos, quanto isso é importante e é essencial. Lembra que a gente falou no programa, quem assistiu, desde o início dos tempos, lá da época das cavernas, as pessoas precisavam relacionar para tudo. Até hoje é assim. Então, obrigado por comentário. E o canal HM comentou: empatia é tudo. Também um programa inteirinho que a gente falou sobre empatia. É tudo. Se você olhar para a pessoa do seu lado, opa, tá vendo algo e uma oportunidade de empatia. Obrigado por comentar. Então eu li aqui alguns comentários que colocaram no YouTube, nas redes da MIDTV. YouTube, Instagram, Facebook, entre qualquer uma delas, procura o episódio lá ou o programa Vamos Pensar e coloque os seus comentários que a gente vai trazer para cá para poder ler, compartilhar com os seus pensamentos e vamos responder as suas dúvidas. Então tá bom. Hoje o assunto é muito importante, porque a gente falou várias ferramentas ao longo do tempo aqui do programa de como nós podemos aumentar o nosso emocional e fazer o autoconhecimento. Como melhorar, como eu melhoro minha autoestima, como eu consigo fazer com que o relacionamento seja mais saudável. E tem uma ferramenta a mais que a gente vai falar hoje, os pets. Opa, você vai falar de animais? O que tem a ver? Vou explicar para vocês. Os pets, eles são ferramentas fundamentais para as pessoas que querem estar bem com elas mesmas. Sério mesmo, estar bem com ela mesma. Como é que eu fico bem comigo mesmo? Talvez um pet. Por quê? Vamos explicar bastante sobre isso hoje, como os pets auxiliam no cuidado emocional. E para me ajudar, eu trouxe aqui uma pessoa que é bem conhecida aqui na região, até agradeço já demais por ter aceitado o convite, Coronel Costa. Coronel, muito obrigado por ter aceitado o convite da gente falar algo tão importante aqui. Obrigado, viu? Boa noite, Paulo. Obrigado pelo convite. Seus programas são maravilhosos, os assisto. Como você mesmo falou, junto que já foi falado, eu achei que nessa interação com os ouvintes, obrigado a todos que estão assistindo também,
quando você falou da terapeuta Beatriz, vi o programa magnífico. E hoje você veio para tratar sobre um assunto do qual eu sou meio, vamos dizer assim, tendencioso para falar, porque eu gosto muito de animais. Então, vamos ver o que eu posso ajudar tanto a você quanto as pessoas que estão nos assistindo. Ah, que legal. Na verdade, os agradecimentos são todos meus mesmo. E o apoio emocional, quando a gente fala em pet, por exemplo, pets é uma companhia, todo mundo fala assim, nossa, eu tenho um cachorrinho, tenho um animalzinho de estimação aqui que eu gosto bastante, mas existem muitas coisas nos pets que nos auxiliam no emocional. Ajudam as pessoas a ficarem alegres, felizes, desenvolver muita coisa, que é o que a gente vai tratar aqui hoje, por isso que eu chamei o Coronel Costa. Por que eu chamei o Coronel Costa? Coronel Costa, fala pra gente aí, eles vão se impressionar. Fale os animais de estimação que você tem, meu amigo. Eu tenho uma boa quantidade de São Bernardos. São aqueles animais pequenininhos. Pastor suíço também. E nós trabalhamos também na parte de resgate de animais. Então, muitos desses animais fazem parte do nosso dia a dia e várias pessoas vêm nos procurar para ir trabalhar. Então, os animais fazem parte do meu cotidiano, do meu dia a dia, que a gente acaba, vamos dizer assim, pensando nele 24 horas por dia. É uma coisa que você gosta há muito tempo, já de ter os pets na sua vida? Eu nasci numa fazenda. Eu vivi numa fazenda, morando na fazenda até os 18 anos. Então, isso para mim foi algo que, posso dizer, nasceu já no sangue, que já vem acompanhando a gente desde que nós estávamos ainda no ventre da mãe. Nossa, faz muito tempo, hein? A gente não pode falar a idade, né? Não pode, né? Não, mas que legal. Como eu sempre faço, Coronel, eu trago alguns itens reflexivos e a partir disso a gente vai trabalhando aqui, né? Vamos falar um dos itens. E quando você vai estudar a respeito do apoio emocional com os pets, estudos que tem sobre isso, eles levantaram alguns tópicos. Então a gente vai ver se esses tópicos batem certinho com você que é um amante de pet, tá? Então vamos ver como realmente se isso ajuda também você nesses tópicos aqui. Posso só fazer uma observação Por favor. antes? Quando as pessoas falam, usa muito a terminologia pet. Pet se usa animais bem próximos do ser humano. Todo animal próximo da gente é tratado como um pet. Ah, por que não são todos animais? Os animais praticamente que estão assim, a uma certa distância das pessoas são realmente animais. Por que você não fala animais das pessoas que estão perto? Porque às vezes as pessoas estão tão emocionalmente envolvidas com esses animais que se você falar que são animais, as pessoas podem até se ofender. Entendi. É um bom esclarecimento até para as pessoas entenderem. Explicando o que é pet também relacionado ao próprio termo animal, né? Animal. Porque se você chegar para uma pessoa com um desses animais que estão muito próximo das pessoas, se você falar, o seu cãozinho, o seu animal, às vezes a pessoa pode até se ofender. Poxa, importante essa observação. Já começamos um pouco mais com informação aí a respeito do próprio pet, né? A palavra em si também. Então, legal. Como primeiro item, a gente colocou aqui, né, que é o elencado na pesquisa, né? Isso aqui já é uma pesquisa de psicólogos que reuniram para falar os benefícios disso. Mas, por exemplo, o primeiro item, vamos ver se isso realmente bate com alguém dono de pet, como você, animais próximos. Companhia constante, né? Fala que os animais de estimação eles oferecem companhia incondicional, aquele que sempre vai estar com você, até quando você não quer, mas ele vai estar com você. A companhia constante, né, que é uma coisa que auxilia o emocional, Coronel Costa. Você percebe a companhia constante, essa ajuda com os pets que você tem? Uma pergunta super interessante e que, às vezes, as pessoas têm um animal em casa, eles não conseguem, às vezes, distinguir isso. Mas se você tiver 2, 3, 4, 5 pets, ou eu que eu tenho um grupo de pets, a gente percebe que cada um tem uma personalidade diferente. E eles reagem de uma forma exatamente diferente. Se você estiver com problema, cada um trata de uma maneira diferente. Isso é interessante. E o fato principal nesse ponto, me permita prolongar um pouquinho, é que o animal reconhece isso em você sem você perceber. Reconhece se você está triste, reconhece se você está chateado, se você está com problema. Incrível, se você estiver com dor, por incrível que pareça, dependendo do animal, dependendo... eu já falei até animal, dependendo do pet, ele vai reconhecer isso em você e ele vai
te tratar de uma maneira diferente. Por isso que às vezes tem aquela expressão, parece que até o cachorrinho está sentindo que você está triste. Até por causa desse vínculo, né, do pet com o dono, né? E um fato, às vezes, bem interessante no tocante a isso, a gente percebe em uma gravidez. Quando ainda a criança está dentro, no ventre, o animal percebe. E quando ele nasce, o animal muda o comportamento dele em relação a essa criança, quando a criança nasce. Ele muda a própria personalidade do animal. Isso é, por incrível que pareça, parece que é uma mudança natural que a gente percebe. Nossa, que interessante, né? Então a gente já deu para. Então, relacionado à companhia constante também. Então, é uma coisa que você realmente acho que percebeu sempre isso. Ele te acompanha até nos momentos difíceis que você está sentindo, porque ele sente isso. É isso que você quis dizer. Ele não só sente, como ele procura, talvez, amenizar esse problema. É uma coisa que não tem como eu falar para você assim, como que ele percebe isso? Não sei. Eu vejo isso numa situação que, às vezes eu saio de casa, eles ficam, né? E o pessoal que está em casa ainda fala assim, ó, ele está chegando. E às vezes eu estou a minutos ainda de casa, então eu não estou tão próximo. E eles falam, ele está chegando. Porque eles ficam no portão de entrada, às vezes, tipo, deitado, olhando para o portão, esperando que o portão vai abrir para eles me encontrar. E a hora que eu chego, não adianta. Eu posso ficar bravo, fingir que fico bravo, na verdade, né? Fingir que fico bravo, fingir que qualquer coisa, não adianta. Eles vêm e eu tenho que dar atenção, brincar, se divertir, até eles se acalmarem. Eu tive um amigo de escola, Costa, que ele falava para mim que ele tinha vários cachorrinhos também, né? E ele falava que quando ele chegava na casa dele, ele se sentia como se fosse o Elvis, sabe? Todos os fãs vindo, sabe? Eu me sinto Elvis Presley, né? Você já deve ter sentido assim, chegando na sua casa, prestigiado por todos. Na verdade, quando eu percebo mais isso, quando eu levanto cedo, que eu vou, às vezes, andar dentro de casa, eu vejo aquele monte de olhinho assim, ó, na porta de vidro, olhando e me procurando para saber onde eu estou. E por incrível que pareça, eu levo quase que uma surra todo dia cedo, porque a hora que eu saio, um quer pular mais do que o outro, enquanto eu não sento, não agacho e agrado todos eles não se acalmam. Poxa, que legal. Companhia constante. Acabamos de responder que realmente isso existe e está certo junto com a pesquisa que fizeram. Eu acho que a companhia constante 48 horas por dia. É o dobro do que a gente, às vezes, precisa. Nossa, que legal, né? Deu para ver, então, realmente que se comprovou que a companhia constante dos pets, assim como o Costa, que tem bastante relacionamento com pets. Se você não conhece, está aqui a imagem aparecendo para você dos pets do Coronel Costa, né? Então você está prestigiando a imagem aí agora, que legal. E já aproveitando, né, enquanto o pessoal está olhando aí na tela os animais, eu queria também falar os pets, né? Redução do estresse. As pessoas às vezes até me perguntam em terapia, que elas falam, eu tenho um cachorrinho, às vezes ele me ajuda, e quando eu fui pesquisar a respeito disso, realmente os pets tiram o estresse. O estresse que é? Você está sobrecarregado de tudo, isso se torna um estresse. Depende de cada pessoa qual é o movimento que ela faz dentro dela com o tudo. Aí a gente acaba vendo que a interação dos animais, ele diminui o estresse. Por quê? Ele produz algumas substâncias, né? Até em Leakey aqui, ó. O cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse, ele aumenta, né? E o estresse quando o cortisol aumenta, e você consegue fazer o pet ele regular isso, e foi visto na pesquisa. Então eu queria confirmar com você, os pets, eles têm redução de estresse na sua vida? O que você acha? Aí me permita uma observação, por exemplo, esses termos que você não, falou aí, bem. eu tô bem fora de todos aí. Mas eu falo agora pela área que eu posso dizer. Estresse. Estresse é algo que você faz que te traz alguma anormalidade no corpo, na forma de pensar. Aí eu vou falar para você como eu me sinto quando eu olho, eu vejo aquela carinha assim, tristinha, olhando assim, fala assim, você não vai brincar comigo? Ou eu vejo, é que eu falo a personalidade de cada um deles. Então vou elencar a personalidade dos meus animais. Então eu tenho a Pandora. A Pandora é aquele ser, aquele anjo, que quando ele está assim, ele percebe alguma coisa, ela deita e fica olhando para mim e fica assim, falando com o olhar dela. Você não vai dar atenção para mim? Você não vai brincar comigo? Olha, eu estou aqui, ó. É a personalidade dela. Do Beethoven. Beethoven é aquela personalidade que ele por incrível que pareça, é o animal mais bravo que eu tenho.
Eu falo animal porque é o instinto dele de animal. Mas quando ele vem na parte pet, é um dengoso. Se fosse dar um termo, eu colocaria um termo dengoso. Então faz parte dele. Ele quer ser tratado como dengoso, então ele vai. E aquilo é um remédio, é uma terapia. E assim é com a aluna ela tem a personalidade dela, ela quer se sentir vista, quer se sentir observada. E cada um deles, aí eu tenho também a Baby, tenho a Snow, e essas personalidades deles, por incrível que pareça, nos motiva a esquecer de problemas. Então esquece. Se eu tenho estresse, nem sei onde vai parar. Some. Então, tenho problemas? Todos nós temos problemas, qualquer um. E pode ter certeza que quando eu estou com eles, eu esqueço de boleto, eu esqueço de dívida, esqueço de dor, tudo. Porque na hora que eu estou vendo aqueles rostinhos ali olhando para mim, e eles tipo pedindo assim, dá carinho para mim, dá uma atenção para mim, é uma delícia. Nossa, que importante o que você falou, né? E deu para ver então que realmente ele reduz o estresse. Nós só para explicando para as pessoas que a gente estava falando no começo, aqueles termos técnicos, cortisol, só explicando mais detalhado. Cortisol ele é um hormônio que ele é aumentado quando você está com estresse alto. Então os pets ele ajuda a regular o cortisol para que você fique um pouco mais tranquilo. Então eu acho que o meu cortisol então foi a zero quando eu estou com eles. Que bom, interessante demais, né? É muito importante. Quem está aí do outro lado aí está vendo, né? Estava olhando para o seu pet aí, está do seu lado aí agora, do outro lado da telinha. Olha para o seu pet, ele é um bom regulador do seu cortisol. Traduzindo, ele te ajuda a diminuir o seu estresse, tá? Vou fazer uma observaçãozinha agora. Lógico, por favor. Ai, coronel, por que você não está com seus pets aqui? Eu não estou com meus pets aqui, porque tem alguém que está lá atrás da câmera que falou assim, não vai trazer não. Eu acho que alguém está ficando bravo comigo lá atrás. É mesmo? Mas a imagem, querendo ou não, né, as pessoas vão ver aqui no programa. Vão né? ver, com certeza. E que legal. O alívio da ansiedade, né? A ansiedade, geralmente, a gente preocupado com coisas que ainda nem aconteceu. Aí a pessoa com a cabeça acelerada, se chama pensamento acelerado. O síndrome do pensamento acelerado desencadeia a ansiedade. Pensando em uma coisa, tal, não desliga a cabeça. E acabou vendo que o pet ele consegue cuidar desse aspecto, né? Fazer com que você consiga aliviar a sua ansiedade. Né? Por exemplo, ter um animal de estimação, ele proporciona a sensação de responsabilidade e também de acerto da sua própria vida. A gente vai tentar debater sobre isso agora e como isso consegue diminuir a ansiedade. Coronel, os animais, o pet, voltando sempre para o termo pet, os pets que você possui, você já viu regular a ansiedade em você? Você estava tão preocupado com a cabeça cheia, ou pensamento acelerado, aqueles pensamentos que ficam rodando, não pode, e de repente os pets ajudaram você a controlar isso. Isso já aconteceu? Me permita agora até fazer uma observação sobre a minha vida. Tá. Antigamente tinha uma pessoa que estava próximo da gente e ela não gostava. Por incrível que pareça. E eu, mesmo assim, tentava. Então, mas mesmo assim, eu tinha o pet, mas ele permanecia a uma certa distância. E eu posso dizer que se o meu nome fosse outro, seria ansiedade. Ansiedade chegava a tal ponto que se alguém me falasse assim, preciso falar com você, eu não chegava até nem dormir à noite, porque eu queria saber o que ela quer falar, por quê, o que está acontecendo. Nossa, se alguém falasse assim, eu te mandei uma encomenda, nossa, eu ficava transtornado enquanto eu não abrisse aquela encomenda. Então, o que eu falo para você, a minha ansiedade, se tivesse número de 0 a 10, o meu era 100. Hoje, eu não vou dizer que a minha ansiedade está a 0, mas eu posso dizer que eu já me controlo 90% do que eu era. Mas se eu vai falar, eu já sou mais controlado, já sigo mais compassadamente, consigo respirar, pensar, daqui a pouco eu vou saber o que se trata. A encomenda chega, eu tenho que a vontade de abrir, eu falo, posso até abrir, mas vou esperar um pouco. Então, mas eu não sei se foram os animais, mas eu posso dizer que hoje eu já controlo isso de uma maneira, por incrível que pareça, sem fazer terapia com psicanalista ou com psicólogo ou qualquer outro profissional da área. Mas eu posso dizer o seguinte, que eu me controlei muito com relação à ansiedade. Nossa, que bom. Isso aí é importante você falar, Coronel Costa, sabe por quê? As pessoas aí do outro lado, a gente falou um programa inteirinho sobre ansiedade uma vez. E às vezes as pessoas que estão aí do outro lado podem pensar assim, mas espera aí, como é que eu vou conseguir
sair da ansiedade realmente tem uma saída? Ou tem como diminuir? Tem sim. O Coronel Costa está aqui, ele também diminuiu a ansiedade dele. Então, existe. Se você tiver as ferramentas pessoais internas aí, você consegue fazer. Como você fez o PET, por exemplo. Né? Só fazendo um complemento. Lógico. Não foi assim, eu consegui um PET e abaixou a ansiedade. Não é assim. Que a história, eu já tenho PET há vários anos. Talvez seria uma das ferramentas. Uma das ferramentas e o tempo também. Porque você também tem que se predispor a isso. Aí você fala assim, mas da onde que você veio? Por incrível que pareça, até quando eu estou dando banho neles, ou quando eu estou rasqueando, passando a escova, que eu falo para vocês, não existe coisa mais gostosa do que você estar sentado, eles vêm, deitam no seu colo e você fica rasqueando. Aquilo que eu falo para você é uma terapia magnífica. Nossa, que importante. Você comentou uma coisa na fala anterior, você começou falando isso, talvez alguém pensou como eu aí do outro lado da telinha, né? Que às vezes a gente mantém uma certa distância dos pets estando com eles em casa. E talvez isso pode ser uma coisa a ser resolvida. Se o pet ajuda tanto, e você falou que no começo tinha até uma pessoa que não gostava tanto disso e você vivia uma certa distância dos pets, você acha que quem está vivendo nessa situação, tem um pet em casa e está vivendo sempre distante, está morando na mesma casa o pet com você, mas ele sempre está distante, não se aproxima. Você acha que isso pode ser melhorado? Você acha um bom conselho falar para as pessoas, se puder, se aproxime? Com toda certeza, isso sem sombra de dúvidas. Vou trazer para os dias atuais. Vamos dizer assim, eu com todos eles. A pessoa que cuida da casa hoje, ela não vem todos os dias, mas está saindo. E uma coisa impressionante é como eles percebem o local e a situação. Quando eu estou dentro de casa e essa pessoa também está, a casa pode ficar totalmente aberta, eles chegam na porta, olham e não entram. Tranquilo. E se às vezes eu estou sentado, porque normalmente quando eu sento, eu sei que eles já estão próximos de mim ou estão me observando, eu não sento, por exemplo, numa cadeira ou eu sento no sofá. Eu já sento no chão. Tipo, eu sento no mesmo nível deles. Eu sento no mesmo nível deles. Então, a hora que eu sento, eles já vêm, eles chegam na porta, eles olham e procuram para ver se a outra pessoa está em casa. Se a pessoa não está, eles vão, já sabem que eles têm que ir sentar no meu colo, ficar junto. Sabem que eu os estou protegendo. Isso é gostoso. Parece que nessa hora é uma sensação que você se predispõe a fornecer mais para eles do que eles para você. Mas eu digo para vocês, hein? É o inverso. Quando você acha que eles estão fazendo para você, pode ter certeza que você está conseguindo se restabelecer muito mais, não só com a presença dele, mas com essa parte também psicológica. Nossa, que importante. Você deu um exemplo aí de como que você consegue... Foi legal porque você falou, eu fico até a altura deles para eles identificarem, né? Eles sempre vão identificar quem é aquela pessoa que eles gostam bastante, o dono e o pet, né? Aquele vínculo que tem que ter. Na terapia se chama transferência, né? Quando você tem realmente uma boa conexão com o terapeuta e o paciente. Mas deu para ver que com os pets a transferência também existe, que é aquela forma de você lidar com o seu pet. E às vezes tem uma pessoa em casa que não dão tanto, mas eles respeitam, né? Eu gostei da parte que você falou. Então, mas por incrível que pareça, eles mesmos sabem até que ponto eles podem ir. Igual a turma fala, uma pergunta, vou dar um exemplo agora, assim, todo mundo pergunta assim, eles são desastrados mesmo, igual no filme Beethoven, já que nós estamos falando de Beethoven, do filme. Ele fala assim, eles são desastrados mesmo, igual no filme? Não, eles não são desastrados, eles são super amorosos. Tudo bem que tem algum que tem a personalidade mais agressiva, mas a gente tem que entender isso. É que, na verdade, são animais grandes, que agora eu estou falando de tamanho, por isso que eu estou me reportando animal. Eles são animais grandes. Então, eles não têm noção do seu tamanho. Eles não têm noção que eles têm uma cauda grande. Eles não têm noção que, se eles se chacoalharem, eles podem bater alguma coisa. Então, você também tem que entender isso. Então, às vezes, eu estou conversando com eles. Você conversa com eles? Converso. Mas você fica falando termos... Não, eu fico conversando no jeito do dia a dia. Você está fazendo arte, né, rapaz? E é uma coisa incrível, se você ficar bravo com ele, que ele fez arte, eles entendem.
Se falar assim, olha, está acontecendo isso, você fez isso, eles param e ficam. É igual a pequenininha, fala para ela assim, já para casa. Ela para e fica olhando para mim, esperando a minha postura. A hora que eu aponto para o portão, ela olha perto de mim e vai para dentro de casa. Até um dia uma mulher perguntou para mim assim, você bate neles? Eu falei assim, olha, o dia que eu bater neles, é mais fácil eu bater em mim do que neles. Aí você fala assim, mas você não judia dele? Eu falei assim, não pode, não é isso. Aquilo que você fornece, aquilo que você entrega, aquilo que você faz, é aquilo que ele te retorna. Não é a lei do retorno, é aquilo que você fornece para ele, ele te traz. Você fornece carinho, ele te dá carinho. Você dá atenção, ele fornece atenção. Por isso que muitas vezes eu falo assim, coronel, você trabalha só com resgate de animais grandes? Não, eu trabalho com animais que estão em situação realmente de risco. E por incrível que pareça, a hora que eu chego, eu estou fornecendo para ele, não é só comida, porque eu estou fornecendo a minha presença, que eu estou fornecendo do lado dele, parece que ele olha para você com outros olhos. Não sei se isso entra na sua parte de terapia, mas ele percebe que você está fornecendo para ele aquilo e ele quer te restituir de uma outra forma. Sim, você falou uma coisa, até que na parte emocional, tem muitas pessoas que elas precisam se organizar na vida. E eu estava pensando a respeito do que você falou. Por exemplo, os pets, eles ajudam você até ter responsabilidade com outro ser. Isso aí te prepara para um monte de coisa, para relacionamentos. Parece que não, mas para relacionamentos, até o familiar, um dia a chegada de um filho, para você saber que cuidado, falando de pessoas ainda jovens, que tem um pet, o cuidado que tem. Então, não envolve só o que você falou, né? Comida, envolve amor, carinho, tudo isso que você já faz, né? Me permita só um exemplo? Claro. Eu acredito que dá até para colocar agora as imagens para vocês aí. Nós fomos comunicados que tinha um animal que estava numa situação lastimável na cidade de Itaquaquecetuba. Longe daqui, mas nós fomos. Quando nós chegamos lá, o animal estava no chão. Dessa situação, eu não tenho nenhuma foto, porque eu quis tanto achar um jeito de procurar restituir o animal à situação que ele deveria ser. E aí eu acredito que vai mostrar para vocês agora a foto que nós tiramos minuto após nós chegarmos. Ele quase não estava permanecendo em pé. A hora que eu cheguei, ele estava deitado, ele nem queria levantar. E logo depois, parece que a hora que ele se sentiu um pouco de energia, nós o seguramos meio que de pé e ele se manteve de pé. A gente percebe, parece que ele está olhando para nós assim, uma luz no final do túnel, ó, chegou uma esperança para nós. Então ele mesmo, parece que ele buscou uma energia dentro dele para até tentar se falar assim, não, agora eu vou prosseguir. Uhum. É uma coisa que não tem, só quem sente que consegue perceber isso. O Coronel Costa, você me fez lembrar agora, meu pai falou uma coisa para mim há muito tempo atrás e eu guardei na cabeça. Muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Ele falou uma vez que ele foi ajudar um cachorrinho, acho que estava preso embaixo de um carro, alguma coisa assim, a história que ele conta. E ele falou que quando ele ajudou, é aquela história que você deve ter ouvido muito também, já ouviu isso aí. Que o cachorro, depois que ele se livrou ali debaixo do carro onde ele estava preso, meu pai ajudou e soltou ele para ele ir embora. E ele olhou para trás e parecia que estava falando obrigado. Você já sentiu isso quando você ajuda um pet? Parece que o animalzinho estava falando obrigado. Por incrível que pareça, várias vezes. Não vou enumerar aqui, mas é um fato incrível. Como eu falei até antes de você comentar, parece que o cachorro está falando assim, obrigado. Parece que é uma sensação incrível. Parece que ele vai buscar uma energia. Ele estava... mas todo animal? Não são todos, logicamente, mas a gente percebe que... Tanto que nesse caso, quando eu estava, ele estava debilitado, ele não conseguia levantar. Só que na hora que nós chegamos, ele não tinha nem dado comida ainda para ele, nem um petisco, nada. Simplesmente só o pegamos, parece que ele já sentiu esse aconchego, essa confiança. Nossa, interessante. Me permite fazer um agradecimento? Por favor. Esse animal estava dentro de uma favela. Para nós irmos até essa favela, tivemos que solicitar o apoio da Polícia Militar. Então, eu gostaria aí de fazer um agradecimento ao vivo para o policial Neto e para o policial Josafá, que nos acompanharam e hoje ainda nos mantém em contato perguntando como que esse animal está. Então, um agradecimento especial aos dois policiais militares. Nossa, legal o reconhecimento, né, para essas pessoas aí. E uma coisa que acho que eu queria falar para todo mundo que gosta de pet, assim como o Coronel Costa, os pets, você pode até achar que eles que devem agradecer você
por você estar dando alimento e tal. Na verdade, os beneficiados disso são sempre as pessoas que estão com eles. Assim como um monte de coisa que a gente enumerou agora aqui que traz de benefício. Então, na verdade, se for ver, nós temos que agradecer de ter a presença deles. Então, eu acho muito importante a gente reconhecer isso. Posso fazer um exemplo pessoal? Poxa, por favor. Eu costumo andar muito com os meus animais. E, às vezes, eu vou com esses animais em locais que tem grande concentração de pessoas. E uma coisa que eu pude observar isso de uma maneira. Lógico que não são grandes os números, mas a pessoa que fala mal do pet, a gente percebe que aquela pessoa é uma pessoa amarga, é uma pessoa que ela tem algum problema consigo mesmo. E parece que não. E ela procura reportar isso como uma agressividade. E às vezes, quando eu estou nesses locais, essa agressividade, eles se reportam aos animais que estão comigo. Nossa, boa observação. Tem muita gente acho que pode se identificar com isso ou conhecer alguém dessa forma. Então, resumindo o que o Coronel Costa falou, é sempre o benefício de quem tem um animal ali perto para você. Né? Ele é a pessoa que está te proporcionando isso. Então, na verdade, você tem que agradecer à companhia. O Coronel Costa, eu queria falar de um item aqui antes da gente encerrar, que é um item, acho que dos mais importantes, porque uma vez a gente falou aqui a respeito da ansiedade e o quanto a ansiedade ela pode ser diminuída com algumas ferramentas e falamos da atividade física. O quanto você mexer o seu próprio corpo pode dar estímulos para você a ponto de você gastar energias ruins e captar as boas através de você mexer o seu corpo. A atividade física. Aí eu te pergunto, olha que interessante, os pets, eles auxiliam ou incentivam o dono a fazer alguma atividade física? Vamos partir do princípio? Vamos. Primeiro, pet não é um animal que você tem só para aquele momento que você quer. Usei os dois termos, pet e animal. Pet não é o animal que você vai ter só naquele momento que você precisa. Não. Pet é aquele animal que está com você 24 horas por dia. Se você estiver dormindo, você pode ter certeza, ele pode estar deitado do seu lado, velando e estando junto com você. Se você acordar, ele sabe que você acordou. Quando você fala de atividade física, então, logicamente, ele quer andar e você anda junto. Todas as vezes que eu posso... mas por que você fala quando você pode? Porque não é toda hora também que você pode andar. Então, normalmente, às tardes, ou logo pela manhã, ou até mesmo, para quem puder, já sabe, pode verificar, que normalmente eu vou na área central da cidade e eu vou com os animais e eu solto esses animais. Aí fala assim, fez atividade física? Lógico, eu já tenho que sair, eu tenho que ir, eu já não fiquei trancado dentro de casa. Chegando lá, você tem que começar a andar junto com eles. Mas você vai correr? Se eu pegar e correr, eu corro. Mas, normalmente, uma das coisas que eu gosto é de caminhar com eles, andar com eles. Então, já é uma terapia maravilhosa, que eu gosto. E o andar, você controla a sua respiração, você controla seu jeito até de falar, de conversar com as pessoas. Porque quando eu estou andando, todo mundo para... Todo mundo, que eu quero dizer, de uma maneira geral, as pessoas param para brincar com eles. E essa interação das pessoas com eles faz bem até para nós. Então, não só atividade física, de respiração, parece que você muda o seu jeito de ser, inclusive de ver a vida. Nossa, que importante isso. E me fez lembrar, né, numa época que eu estava fazendo terapia presencial, eu estava atendendo um senhorzinho. E ele recebeu instruções do médico de se movimentar mais. E um dos conselhos do próprio médico que estava atendendo ele, o ortopedista, foi que ele tivesse um animal de estimação para poder levar para passear para o estímulo de uma certa atividade física. Então, em qualquer grau, ele pode ajudar, tanto caminhar num parque, né, e também, como você falou, outros aspectos também do corpo, da atividade física, não só o movimento, mas a respiração, coisas assim, porque você vai estar ali, de alguma forma, movimentando muita parte do seu corpo ou fazendo os estímulos necessários. Correto? Posso fazer um exemplo? Por favor. Uma das pessoas com quem nós estávamos encontrando, ela tinha uma certa deficiência nas mãos. Mas não era deficiente, que a mão estava travada, numa certa posição, não sei se foi algum trauma, qual foi o motivo, não entrei em detalhes quanto a isso. E aí a pessoa falou assim, não, mas ela não sei o quê. Eu falei assim, pera, vamos com calma.
Aí eu peguei um dos meus bebelozinhos, né? Que são pequenininhos, o tamanho deles. Falei para ela assim, sabe uma coisa que ele gosta? Ele falou, o que que é? Ele gosta de carinho. Ele gosta de carinho. Porque eu sempre falo para as crianças, né? Eles gostam de abraço. Então as crianças vão e abraçam, que é uma forma de sentirem a energia do animal e o animal retribui para eles. Aí ela foi fazer o carinho, ela começou a passar a mão. Eu falei assim, não é assim que ela gosta. É assim, ó, você tem que passar a mão nele inteirinho. Ó. Você tem que passar a mão nele inteirinho. E a hora que a pessoa foi começar a passar a mão nele inteirinho, eu só fiquei olhando, parece que a mão foi soltando. Ele começou a falar e eu começou a passar a mão. Aí eu comecei a pensar, será que é psicológico isso? Até falei assim, será que estava mesmo desse jeito? Aí eu cheguei e falei assim, sabe uma coisa que ele gosta também? É que você faça cócega nele assim. Então, automaticamente, a pessoa fazia assim e começava já a mexer os dedos. Então, aquela história, às vezes a gente pensa que o exercício físico é caminhar, correr, andar. Pelo simples fato dela passar a mão, parece que a mão já soltou um pouco e questão de minutos. Então, eu não sei se o exercício físico a gente pode pensar que é só correr, andar e não sei. Às vezes o simples jeito de mexer com a mão para algumas pessoas já é importante. Foi interessante porque o estímulo que você disse que proporcionou nesse caso aí realmente pode ser bem saudável. Eu fico imaginando alguém realmente como essa pessoa que você falou que foi até mexendo as mãos que estavam travadas, por exemplo, travada na verdade. Se ela tivesse um animal realmente para fazer isso todo dia, talvez seria um estímulo que isso pudesse acontecer e o corpo poder responder da maneira, no caso da mão aí. Mas lembre-se sempre, né, a atividade que você for fazer, como esse velhinho que eu também falei, né, que eu tive experiência na terapia, de médico falar para ele, pega um cachorrinho, você vai ter que levá-lo para passear e você já consegue fazer qualquer movimento, que para ele qualquer movimento era necessário. Deu para ver que tanta coisa, né, Coronel Costa, que a gente acabou falando a respeito dos benefícios dos pets, né, na nossa vida para o apoio emocional. Então, na verdade, eu queria agradecer demais, né, o nosso tempo está chegando ao fim, por você ter participado aqui com a sua experiência, né, sendo dono de pets, explicou sobre pets, sobre animal. A gente aprendeu muita coisa com você aqui hoje, né? E acredito que quem está em casa e se já tem um animal, talvez pode dar um pouquinho mais de atenção, numa maneira melhorada com as coisas que a gente ouviu aqui hoje. E se você não tem, sentiu o desejo de ter, o que você fala para essa pessoa? Tenha um pet urgente. Se você falar aonde que eu consigo, pode ter certeza. Nós temos uma gama muito grande de animais para adoção ultimamente. Nossa, que legal. Então, deu para ver que a gente consegue. Tá Inclusive, esse animal que nós resgatamos, que é um São Bernardo também, sim, possivelmente logo, logo vai para adoção também. Nossa, que legal. Então, logo, logo terá um Felizardo, que vai ser o dono de pet desse aí. Logo, logo vai ter. Desse São Bernardo. Nossa, que legal. Então tá bom. Ô, Coronel Costa, obrigado pela participação. Queria ver se você quer deixar alguns agradecimentos aí pro pessoal. Obrigado, Paulo, pelo seu convite. É um convite que eu me sinto honrado de poder estar aqui, porque assisto os seus programas. Vou mandar um abraço agora para uma pessoa que eu tenho certeza que está do outro lado da telinha. Bia, parabéns. E eu vou lembrar de uma pessoa aqui que ele talvez não vá gostar muito, mas vou lembrar que é a sogra dele, a Adair Ducha. Um abração, Adair. Legal. Obrigado a todos. Se possível, tenha o seu pet sempre com você. Que bom. Então, tratamos de coisas tão importantes aqui nesse programa, que é o apoio emocional, o autoconhecimento, inclusive todas as coisas que a gente falou aqui hoje. Se você for uma pessoa atenta, você vai ver que demos dicas aqui de muitas coisas, vamos continuar fazendo isso ao longo dos programas, como hoje. Então, devido a tanta coisa que a gente fala aqui importante, eu falo para você. Vamos pensar?